Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar em pé? Que bom que você veio, você venceu o frio, né? Hoje está muito frio, mas que bom que o Senhor trouxe você aqui. Com certeza Ele tem uma palavra que vai tocar o seu coração. O desejo aqui do meu coração é que o Senhor fale profundamente com você e que a palavra dEle cole no seu coração. Porque quando isso acontece, essa palavra que fica guardada no nosso coração, ela fica ecoando dias e dias, anos e anos no nosso coração. E quando ela fica lá, guardada no tesouro do seu coração, é aí que ela transforma a sua vida. Não é quando ela é lançada ao vento, você vem aqui e você fica distraído. Não, é quando ela cola no seu coração. Aí aquela sementinha que caiu lá, ela vai crescendo e ela vai dando fruto. E você vê ao longo da sua vida que aquela pessoa que você era, você já não é mais. Porque você permitiu que a palavra do Senhor entrasse no seu coração e crescesse e você vai dar frutos. Amém? Eu quero compartilhar com vocês a palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite, está lá em 1 Crônicas 17. 1 Crônicas 17. Eu vou ler do 1 até o 6, porque é importante para que a gente tenha entendimento. Vou tentar ser rápida. Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor: tu não edificarás casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel, até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes que mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais casa de cedro? Olha que lindo, gente. O que eu vejo aqui? Que aquele Deus que tirou o povo do Egito com mão forte, todos vocês conhecem a história, ele não deixou o povo à deriva. O mesmo Deus que tirou esse povo e que andou com eles de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, é o mesmo Deus que anda com você de manhã, de tarde, de noite. Nós não estamos deixados à deriva, o seu barco não está à deriva. O Senhor que cuidou do povo lá, que tirou o povo do Egito, que de dia era uma nuvem, né? Uma nuvem e tomava conta deles, não deixava que o sol queimasse eles, porque durante o dia no deserto era muito quente e à noite era muito fria. Ele era a coluna de nuvem durante o dia e ele era a coluna de noite, de fogo à noite. O Deus de cuidado, amados, Deus de cuidado, de amor, de graça e de misericórdia. É esse Deus que nós temos acesso. Por causa do sacrifício de Jesus, nós temos acesso a Ele. E isso tem que arder no seu coração. Isso tem que ser uma festa para você todos os dias. Isso tem que ser uma celebração no seu coração. Porque Deus está com você. Ele anda com você de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. E é esse Deus que nós viemos aqui adorar nessa noite. Amém? Vamos
entregar ao Senhor o melhor do nosso coração, o melhor da nossa adoração, porque esse Deus, Ele tem cuidado de nós. Às vezes as situações são adversas, são contrárias do que aquilo que você gostaria que fosse, mas o Senhor está contigo. Não questione as situações adversas da sua vida. Creia em Deus, acredite, espere, porque esse Deus que realizou milagres aqui, Ele continua fazendo. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Isso tem que arder no seu coração. Isso tem que ser uma celebração no seu coração. Vamos celebrar o Senhor com toda alegria, como se esse fosse o último culto das nossas vidas. Vamos entregar para Ele o melhor louvor, porque só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de todo cântico que sai da nossa boca. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado porque o Senhor é um Deus de cuidado. O Senhor é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de perdão, Senhor. E nós queremos nessa noite te entregar o melhor da nossa adoração. Espírito Santo de Deus, venha neste lugar, inunda este lugar com as tuas águas, transforma os nossos corações, as nossas vidas. Vem derramar o fogo que arde em nosso coração, Senhor. Vem transformar, que do nosso coração saia o melhor louvor, a melhor adoração, porque só o Senhor é digno de toda adoração. Pai, fala conosco nessa noite, enche o nosso coração, enche o nosso espírito com a tua presença, porque nós precisamos de ti, Senhor. Que os meus irmãos recebam renovo para continuar, Senhor, na tua presença, buscando a tua palavra, buscando a tua presença, buscando crescer com o Senhor, meu Deus. Vem no nosso meio, faz milagres e maravilhas aqui, Senhor, porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Irmãos, as palmas louvam o Senhor. Aleluia! Nós queremos participar dessa festa e declarar que os nossos inimigos estão debaixo dos nossos pés. Aleluia! Vamos celebrar a grande canto de vitória, ao barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. A grande canto de vitória, ao barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. Os 7 caminhos fugiram os meus inimigos, a sentença que me era contrária foi quebrada. Os 7 caminhos fugiram os meus inimigos. Em nome de Jesus, a sentença que me era contrária foi quebrada. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se levantou pra divulgar minha causa. Estendeu seu braço forte pra me livrar. Receba o livramento do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nessa noite, em nome de Jesus, celebre a sua vitória, a tua conquista nessa noite. A grande canto de vitória, ao barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. A grande canto de vitória, ao barulho de festa, vencida toda a potestade do mal, quebrada foi a arma forjada. Os 7 caminhos fugiram os meus inimigos, a sentença que me era contrária foi quebrada. Os 7 caminhos fugiram os meus inimigos, a sentença que me era contrária foi quebrada. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se levantou pra divulgar minha causa. Jesus,
seu braço forte pra me livrar. Ele é o Rei dos Reis. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se levantou pra advogar minha causa. É Jesus, Senhor dos exércitos, que estendeu seu braço forte pra me livrar. Que estendeu seu braço forte pra me livrar. Creia nisso. Que estendeu seu braço forte pra me livrar. Que estendeu seu braço forte pra me livrar. Que estendeu seu braço forte pra me livrar. Aplauda o Senhor. Aleluia. Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, revela-nos, teu Espírito me revela quem tu és. E Ele, ungido de Deus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador,
nós. Este Jesus tão maravilhoso, que nos curou, que nos libertou, que nos transformou. Obrigada, Jesus. Por isso nós queremos clamar nesta noite, Yeshua, Yeshua. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o Rei homem se tornou, e os meus pecados suportou. Aleluia. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Ele se entregou por mim, por você, e te salvou, e te curou, e te libertou. Oh! No jumentinho triunfou. Aleluia! Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Oh, por isso clamamos a ti, Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Yeshua, Yeshua. Glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Yeshua.
Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Mais uma vez. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Bendito. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Canção declarando Yeshua, Yeshua, glórias e honras a ti, Jesus. Aleluia, todos juntos. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso e Salvador. Yeshua, Yeshua, glorioso e Salvador. Feche os teus olhos e comece a exaltar e adorar o Yeshua. Comece a adorar e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso
esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ele é poderoso, maior que tudo, maior do que os problemas, do que as circunstâncias. Nome e a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vives estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Adoro. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial. Nós te entregamos o nosso louvor e adoração. Recebe o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos assentar. Baixa um pouquinho o volume para mim aqui no altar. Boa noite, a graça e a paz a todos aqueles que são co-herdeiros com Cristo e que vão um dia morar no céu. Se você não vai, diga: ai de mim, Senhor. É muito bom estar aqui, noite fria, em Bragança Paulista. Dia dos Namorados, 12 de junho, é uma data simbólica. Dia dos Namorados para nós tem que ser todos os dias, para aqueles que são casados, para aqueles que estão noivos, para aqueles que namoram. Então, que Deus possa abençoar a cada um que está aqui esta noite, você que está em casa, no trabalho, em deslocamento, viajando, e muitos estão conectados com este culto, cultuando, não só assistindo aonde quer que eles estejam. Então, que a mesma unção, a mesma graça, o mesmo poder, a mesma presença alcance cada um aonde quer que estejam, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de fazer aquelas recomendações de praxe que eu faço sempre. Quando você chegar aqui na igreja, por favor, faça o seu check-in. É bom dizer que não é o check-in, é o check-in, ou seja, você faz o seu registro de chegada. Assim, aquelas pessoas que fazem parte do seu grupo de amigos no Face saberão que você está numa igreja. E muitas vezes só isso é o suficiente para que estas pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo para conhecerem a igreja onde você congrega e conhecer Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. É muito importante. São detalhes tão mínimos, mas por conta da modernidade, da tecnologia, nós entendemos ser importante. Por outro lado, aqueles que estão conectados com o nosso culto, podem compartilhar com os seus amigos através do Face. Não esquece de curtir e também de deixar o seu comentário. É importante. Você pode dizer amém, aleluia, glória a Deus. Você pode falar de onde você está cultuando.
aqui de Bragança, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Há pouco eu estava deixando a minha mensagem para o pastor Josué Brandão, um dos pastores mais conceituados de Bragança. O Daniel conhece, né? O ministério do pastor Josué Brandão, uma grande bênção. E ele também pede, da onde você está falando? Eu coloquei lá de Bragança Paulista, e logo teremos o prazer de convidá-lo para estar aqui conosco, ministrando sobre as nossas vidas. Então depois vocês podem conhecer o pastor Josué Brandão. Acesse os seus canais e você verá que é um homem muito abençoado. É importante você fazer isso, porque nós somos evangelistas e missionários do século XX. Às vezes, só um toque, a palavra vai para um número muito grande de pessoas. Imagina só, se um faz, 2, 3, 4, 5, se a igreja toda se mobiliza neste movimento, as trevas vão perder. Por quê? Porque o reino de Deus há de se posicionar, há de perseverar, em nome de Jesus, amém? Temos o nosso canal no YouTube, temos ali inúmeras ministrações que vão abençoar muito sua vida. Gostaria que você, na semana, assistisse pelo menos 2 ministrações, separa aí um dia especial, 2 dias especiais, onde você vai poder ser ministrado pelo Espírito Santo. Que você possa crescer na fé, conhecimento e graça, e que isso possa te capacitar para conquistar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus trate você, eu acredito que é muito mais importante do que as conquistas que muitas vezes nós queremos ter. Muitas vezes nós estamos muito focados às coisas deste mundo, e nós temos que focar as coisas do céu. Não somente as coisas terrenas são importantes, mas por outro lado nós precisamos ter esta intimidade com o Pai. Amém? Não esquece também de tocar no sininho, marca lá todas, para você receber as notificações em tempo real, esteja atualizado, e também deixa o seu comentário, tá bom? Dá lá o seu like. Ontem nós tivemos aqui um evento maravilhoso, que coisa boa que foi, gente, nós estarmos reunidos aqui, quantos casais apaixonados, não é? Quantas fotos. Hoje a rede social bombou, todo mundo no Dia dos Namorados postando a foto com o seu amado, com a sua amada, e foi assim muito legal. O Daniel e a Vitória, eu postei lá, lindos, que casal bonito, né? Vocês. Aí o Sérgio, meu Deus, troquei. É o Serginho. Desculpa, Vitória. Desculpa, Vitória. É o Serginho. Vocês fazem isso? Deixa eu contar essa história para vocês. Eu tinha uma vizinha, todos os dias ela chegava para mim e conversava e me chamava de Serginho. Eu falava, mas meu nome não é Serginho, é Alberto. Aí ela pegava, outro dia ia conversar comigo e disse, não viu, Serginho? Aí chegou uma hora que eu cansei e falei, tudo bem, me chame de Serginho mesmo. E até hoje, na rede social, está lá, Alberto Rogério, mas ela coloca, que saudade, Serginho. Ah, está valendo. Mas me perdoa, Vitória, me perdoa, viu? Eu vi que ela estava assim, mas não deve ser eu, né? Quando eu falei de Josué Brandão mesmo, o Serginho, o Daniel conhece. Me perdoa. Uma outra coisa importante é que vocês todos estão postando a foto com os seus amados, as suas amadas, isso é muito legal. Então, foi muito bom. Eu preciso agradecer a decoração de ontem, ficou a cargo da Carol, da Soraya, do Lucas, e ficou assim muito legal. O Gabriel estava aqui, os dois Gabriéis, né, estavam aqui. Tivemos assim
uma equipe muito forte trabalhando conosco na retaguarda. O Charlie estava coordenando a parte da alimentação. E, olha, eu vou te falar uma coisa. Quem trabalhou, aqueles que não estavam casados, nem noivos e nem namorando, eles serviram ontem. E serviram muito bem, viu? Olha, eu tenho que tirar o chapéu aí para nossa jovada. Que coisa linda que foi, né? Gente que nunca serviu na vida, né? Estava servindo ali, mas tem gente que deu show, sabe? De ter atitude, porque na hora do trabalho mesmo a gente tem que ter atitude, não é? Então, glória a Deus por isso. O que mais que eu preciso falar? Sim, a respeito do nosso curso bíblico, é importante você continuar fazendo as aulas. Nós, quando estudamos teologia, nós vamos nos deparar em certos momentos com alguma coisa que você vai discordar. E não tiro a tua razão. Ô Serginho, eu troquei teu nome, tá? Agora eu retomei, eu voltei aqui à minha consciência, sua esposa me exorcizou, eu já estou bem agora, é o Serginho. O Serginho conhece o pastor Josué Brandão, né? É bênção, né? Então, onde eu parei? A teologia. Então, como é importante você, quando estuda, ter a mente aberta para poder fazer diferenciações. Eu costumo dizer, você muitas vezes separa a carne e come, ou melhor, separa a carne do espinho, você come a carne e não vai se machucar com o espinho. Quando nós vamos viajar, não é porque nós caímos num buraco no meio da estrada que nós vamos deixar de passear, é ou não é? Mas nós temos que ter discernimento daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente aprende, e por isso existem as teses teológicas, não é? Temos algumas questões doutrinárias que nós trazemos para nós, outras que nós respeitamos, mas não temos a mesma visão. E não é porque existem discordâncias que nós não vamos entrar no céu. Mas é muito importante o campo da discussão, onde nós crescemos juntos, quando debatemos respeitosamente sobre alguns assuntos que são importantes para o nosso crescimento, aprendizado e, posteriormente, ensino de outras pessoas. Amém? Olha o que diz em Tito, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, deixa eu ver, não, é 3,9. Mas não entres em questões loucas, genealogias, contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Então, o que a gente faz? Todo aprendizado é desafiador. Isso tira a gente da zona de conforto. Mas o Espírito Santo nos pega pela mão e nos leva para o bom caminho. Olha o que diz em 1 de João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que de vós recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O que significa isso? Não é que o Senhor exclui aquilo que ele mesmo instituiu. Quando fala do ministério quíntuplo, ou dos 5 ministérios, que está lá em Efésios, a respeito, quais são os 5 ministérios? Apóstolo, vamos lá, apóstolo, pastor, evangelista, não, pulou um, né? Pastor, apóstolo, não, na ordem, vamos tentar na ordem, vamos lá,
apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São 5 ministérios. Então, o que acontece? Diz o versículo subsequente que ele estabeleceu para aperfeiçoamento dos santos, para nos preparar, para nos treinar, para nos capacitar. Então, nós não excluímos aqueles que nos ensinam, mas nós temos o Espírito Santo, que é o mestre, o ensinador, o professor, que vai nos guiar a toda a verdade em nome de Jesus. Por isso a palavra diz que nós não seremos nem enganados e nem confundidos. Amém? Então é importante nós ouvirmos, estudarmos. Esta semana mesmo o Hernani Santos postou lá alguma coisa sobre o calvinismo, e ele chocou muita gente com aquilo que ele postou, mas é uma realidade. E ele coloca assim, olha, os perigos do calvinismo, quer dizer, são coisas que não são ensinadas, mas depois vocês olham lá na página do Hernani e vocês vão ver, tá bom? Estou feliz de ver a Bianca aqui. Deixa eu ver, geral, quem está aqui? Olha só, gente que fazia tempo que eu não via, que estão aqui, que bom, glória a Deus, que alegria recebê-los, amém? Muito bem, nós temos um bebê para apresentar hoje. O Calil veio e a Duda vieram. Subam aqui, por favor. Daphne Bragion, nascida no dia 15 de março de 2022, filha de Calil, Caíris ou Caianes? Oi? Caíris Bragion e Eduarda Villa-Lobos Bragion. Sejam bem-vindos. Se tem alguém acompanhando vocês, pode subir aqui. Se tiver o padrinho, a madrinha, o vovô, a vovó, quem estiver acompanhando vocês, a irmã, não é? Pode vir. Se sentirem à vontade, seria bom. Assim conhecemos vocês. Glória a Deus. Suba com cuidado, viu, meu filho? Fiquem aqui, por favor. É um prazer recebê-los. Vem para cá o papai. Ótimo, aí, muito bom. Deixa eu conhecer vocês. Parece que você está com frio. Eu também estou, viu? Muito bem. Oi, princesa. Oh, meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda. Pode passar aqui, filho, por trás aqui. Isso, pode passar para cá que você vai me ajudar aqui. Isso, pode ficar aqui, tá bom? Isso. Muito bem. Qual o seu nome? Alzeni. Giovana. Vanusa. Você já sei quem é? Eduardo, é bom perguntar, né, Serginho? Senão eu troco. Você sabe que eu fiz isso outro dia, né? Fiquei em maus lençóis, porque eles não estavam posicionados um do lado do outro. Mas, enfim, o pessoal sabe tolerar a fraqueza do pastor. Tem gente que fala que é a idade. Eu digo, não, irmão, está amarrado. E o Calil. E essa princesa linda é a? Daphne. Deixa eu dar uma palavra rápida a vocês. Primeiro, uma criança é uma grande bênção na vida de alguém. Eu continuo achando que a criança é uma grande bênção na vida de alguém. Ela acorda muito à noite? Dorme a noite toda? Puxou a mãe. E aí, filho? Só na hora de mamar que acorda? Não? Então tá bom. É só na hora da apresentação mesmo. Então deixa eu complementar. Atente para aquilo que eu vou falar e que o chorinho seja uma música de fundo para aquilo que nós vamos ministrar. É muito importante compreender que criança é uma bênção na vida da gente. Criança não é estorvo, criança não é peso, né? Criança não é maldição, criança é bênção na vida da gente. E assim mesmo, no comecinho da vida, acontece disso. Será que a mamãe não tem mais habilidade? Dá para a mamãe para ver. Espera aí. Dá para a mamãe para ver.
Vamos ver. Oh, meu Deus, oh. É mamãe agora. É mamãe. Aqui, oi? Aqui não é mamãe? Aí. Não, tem muito disso, sabia, né? No comecinho, quando a criança nasce, tem muito disso. Mas daqui a pouco a gente retoma, Calil, né? Para fazer aquilo que a gente costumeiramente faz. Mas é muito importante entendermos, então, que toda criança, quando vem para o mundo, vem com um propósito específico. Então, Deus, Ele tem um propósito lindo para essa criança, e nós queremos, como Igreja de Cristo, nesta noite, unir a nossa fé e profetizar sobre a vida dela. A Bíblia diz que vocês devem instruir esta criança no caminho que ela deve seguir, para que quando ela cresça, não se desvie, não se afaste do Senhor. Não significa ensinar religião, significa passar para ela aquilo que vocês receberam de legado da parte do Espírito Santo. Que vocês possam ensinar para a criança aquilo que vocês vivem, como testemunho vivo de vida de vocês, tá bom? E é muito importante vocês estarem aqui, porque vocês vão auxiliá-los neste suporte, nesse cuidado, nesse amor, não é? E a outra geração era muito mais habilidosa com as crianças, não era? Hoje eles têm que aprender, e a gente tem que ter paciência de ensinar, mas é muito bom. Então a Bíblia diz assim, olha, que Jesus, findo os seus dias, como diz em Lucas, capítulo 2, versículo 22, pode colocar para nós, por favor? E cumprindo-se os dias da purificação da criança, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então Jesus não foi batizado quando era criança. Jesus não foi batizado quando era bebezinho. Ele foi batizado com cerca de 30 anos de idade, quando o sacerdote, ele assumiu o seu chamado. Então, pequeno, ele foi apresentado ao Senhor, e hoje nós vamos apresentar essa criança linda ao Senhor. Tá bom? Muito bem. Eu gostaria agora que você... Ainda não, deixa eu só complementar aqui, deixa para chorar daqui a pouquinho. Eu vou pedir para o Calil segurar a criança, não, ainda não. Por conta do quê? Preste atenção no que eu vou falar. Porque isso tem uma representação, é um ato profético. Nos dias de hoje, nós vemos isso muito agravado, onde, por exemplo, a mãe, ela acaba tendo a criança sozinha, sendo pai e sendo mãe. Hoje nós vemos famílias se fragmentando. O que a gente ouve muito nos nossos dias? Filho não segura casamento. Então nós acreditamos que Deus tem um propósito de unir e o diabo tem um propósito de separar. Então, quando o pai toma em seus braços a criança, ele vai assumir profeticamente que ele tem uma posição na sua casa, no seu lar, na sua família, como sacerdote, como esteio, como cabeça. Então, é muito importante, nesta geração de hoje, nós enfatizarmos detalhes assim, que eu julgo ser muito importante. Tá bom? Agora, por favor, meu filho, aqui. Vaza mesmo. Segurei. Obrigado. Muito bem, deixa eu ungir aqui. Oh, linda. Toma, filho. Pode colocar aqui em cima, você fica mais à vontade. Ou ali, ó, põe ali, você fica mais à vontade. Rapidinho. Isso, aí você fica aí, depois você me dá um suporte no microfone aqui. Tá bom? Agora pode pegar, Calil. Diga assim comigo. Estenda as mãos para cá. Diga assim, eu como pai, quero receber minha filha diante do Senhor, diante do Senhor, da igreja,
como testemunhas. Eu quero profetizar sobre a vida dela. Toda a graça de Deus. Como cabeça deste lar. Sacerdote desta casa. Esteio dessa família. Eu quero cuidar. Eu quero abençoá-la. Eu quero ensinar. Os caminhos do Senhor. Ensinar o caminho do Senhor. Eu quero que ela seja feliz. Ao longo da sua vida. Que ela seja feliz ao longo da sua vida. Do meu lado. E da minha esposa. Eu quero profetizar. Sobre a vida dela. Toda sorte de bênçãos. Peraí, pastor. Toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênção. E eu creio. Que ela viverá. Um milagre. A cada dia. Amém. Agora é minha vez. Oh, meu Deus. O que foi? Oh, meu Deus. Chega aí. Cansaram de ficar com a mão estendida, né? Pai, em nome de Jesus, eu tomo estas crianças no braço, crendo na tua graça, misericórdia, providência e bênção. Em nome de Jesus, você foi desejada, você foi amada, antes mesmo de vir a este mundo. Deus tem um propósito lindo para você, e recebe toda sorte de bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Oh, meu Deus. Apresentado ao Senhor. Pronto. Volta aos braços da mamãe. Nessa hora a gente fica chateado, eu sei. Mas é normal, viu? Ó, não é brincadeira, Calil. Né? Ó, tem um segredo aqui, né? Ó, o certificado de apresentação. E aqui ela ganha a primeira Bíblia do bebê. Olha só. Você é o quê da bebezinha? Tia-avó. Amiga da Duda. E você? Então você vai segurar aqui para a gente tirar uma linda foto aqui para guardar de lembrança. Dá a volta aqui, dá a volta. Cuidado com a escada. Venha cá. Quer ficar aqui? Papai do meu lado. Isso. Vem cá, bem pertinho. Chega todo mundo aí, para ficar bem bonito, hein? Para sorrir, hein? Vamos sorrir. Sorria, Daphne. Ela está olhando para você, Michele? Mexe com ela aí. Não chora. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Oh. Ei. Deus abençoe, cuidado com a escada, foi um prazer abençoar essa criança linda e a família de vocês. Deus abençoe a todos vocês. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Muito bem. O amor está no ar, então por conta disso nós vamos falar um pouco sobre amor. Nunca é demais. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes a gente se esquece que é cristão e a gente não vive esse amor. E como é importante nós vivermos o amor de Deus. Amém? Eu gostaria de dar o crédito a um querido amigo que traduziu esta lição do inglês para o português, 24 maneiras de fortalecer o seu casamento, de Stephen Stephens, o Renato Galdino. Um beijo no coração do Renato Galdino. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia rapidamente em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 18. Diz assim: E disse o Senhor Deus. Quem foi que falou isso? O próprio Deus. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom
que o homem viva só. Obrigado, até aí. Pai querido, Deus amado, fala que o teu servo ouve. Queremos receber de Ti instruções para uma vida abençoada na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo nos capacite neste desafio para que possamos ser abençoados, para poder abençoar em nosso relacionamento, em nosso casamento, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Hoje em dia, há uma inversão de valores. Por exemplo, antigamente se dizia, antes só do que mal acompanhado. A coisa está tão séria que hoje se fala o contrário, antes mal acompanhado do que só. As coisas estão do avesso. Tem muita gente que não espera o tempo de Deus. E eu costumo dizer que tem duas situações distintas. Numa delas, Deus escolhe a pessoa para você, em outra, é você mesmo que escolhe e o azar é teu. Não adianta reclamar depois, porque você não soube esperar o tempo que Deus determinara para você viver aquilo que Ele tinha para a sua vida. Algumas pessoas acabam se perdendo por conta da sua carência e se envolvem com qualquer pessoa e aquele relacionamento não é um relacionamento bom. A pessoa se fere, a pessoa se machuca, a pessoa se frustra, a pessoa se decepciona. A Bíblia diz que não é bom que o homem viva só, que a mulher viva só. Então nós precisamos com isso entender que há uma necessidade de consagrarmos a nossa vida sentimental e afetiva a Deus. Porque Deus quer que você se realize no casamento. Deus quer que você se realize no seu relacionamento. Deus quer que você tenha uma companheira idônea, uma parceira fiel. Deus quer que você tenha do seu lado uma incentivadora. E Deus, Ele nos capacita para melhorarmos a cada dia. Nós não somos perfeitos. Então a mulher, ela tem o seu papel, e olha o que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina que a mulher sábia edifica a sua casa, o seu lar e a sua família. Que desafio! Esta sabedoria não é algo natural, é algo que vem de Deus. É uma capacitação sobrenatural para que ela possa conviver harmoniosamente com o seu marido, com o seu parceiro, com o seu companheiro. E a mulher deve buscar de Deus isso, porque sozinha muitas vezes ela não consegue. Infelizmente, em nossos atendimentos quase que diários, nos deparamos com muitas situações onde o diabo feriu as esposas. E uma esposa ferida é uma esposa que ela vai te oferecer o pior que ela tem e não o melhor que ela tem. Por isso o homem não pode de forma alguma ferir a sua esposa. Muitas vezes isso acontece de forma consciente e de forma inconsciente. Mas o marido deve tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Porque a mulher tem um papel muito importante do lado do homem. A mulher é a sua principal intercessora. Se você não intercede, não ora pela vida do seu marido, comece a orar. Porque as mudanças que precisam acontecer na sua vida e na vida dele, só acontecerão por conta da graça de Deus. Nós não podemos forçar, isto não acontece de forma truculenta, imposta, forçada. A Bíblia diz que
que não é por força e que não é por violência, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. O nosso relacionamento, ele tem que estar debaixo do cuidado do Senhor. Nós precisamos viver debaixo da sua onipotente mão. Se nós queremos ser felizes, nós precisamos temer ao Senhor, porque aquele que não teme ao Senhor se separa. Por quê? Porque ele vai procurar aquilo que é melhor para ele. Ele não vai perguntar: qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida, para o meu relacionamento, para a minha família, para o meu casamento. Não, ele está em busca de uma emoção. Ele está em busca de uma aventura, onde qualquer paixão me diverte. Se separa hoje, amanhã já está com outra pessoa. Não estou aqui criticando ninguém, estou apenas fazendo menção daquilo que é tão comum em nossos dias. E precisamos olhar para a Bíblia para entender o que é que Deus tem como propósito para a sua igreja. Porque caso contrário, a igreja de Cristo vai começar a viver aquilo que o mundo tem vivido. E nós temos visto isso em nossos dias, não só neste ministério, mas em outros ministérios. Relacionamentos que aparentemente pareciam tão sólidos, acabam se derretendo. E ficamos surpresos como que abruptamente estas pessoas se separaram. Mas na verdade, nada acontece do dia para a noite. A pessoa, ela vai desgostando, ela vai ficando ferida, ela vai ficando insatisfeita, até que chega uma hora que toma a pior decisão que poderia tomar. Nós, nesta noite, queremos que você seja curado nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua alma, daquilo que o diabo pode ter feito ao longo do seu passado. Porque tem muita gente que vive em função daquilo que não deu certo na sua vida. E a pessoa que vive ao seu lado, no momento presente, é que paga a conta, que sofre pelas cobranças, pelas injustiças, e também pelas torturas emocionais. Então nós precisamos compreender: Deus quer nos abençoar. Não existe família perfeita, guarde isso, mas existe família feliz. Quando um casal se separa na maior parte das vezes por conta do orgulho pessoal, onde um não quer ceder para o outro. É uma competição, é uma disputa. E o casal se separa onde os dois perdem, nenhum dos dois ganham. E muitas vezes temos aí os filhos que vão pagar um preço muito alto por uma família fragmentada, por conta de um pai ausente, que deveria oferecer proteção, provisão e direcionamento. Agora a criança, ela vai crescer sem receber da parte de Deus aquilo que uma família consolidada, estruturada em Deus pode oferecer. Então, eu sei que não é fácil estar casado, e que é um desafio muito grande, mas é possível nós baixarmos a guarda, é possível através de coisas pequenas, mudarmos as coisas na nossa rotina. Nós podemos ser mais conscientes a respeito do outro, antes de sermos conscientes de forma egoísta a respeito de nós próprios, porque nós nunca pensamos no outro, nós pensamos sempre naquilo que é melhor para nós. Então você agride com palavras, você acaba ofendendo, magoando, ferindo, chateando, aborrecendo de forma desnecessária. Porque tudo isso é o que o diabo quer fazer na sua vida. Ele quer destruir aquilo que é profético para nós. Eu e minha família servimos ao Senhor. Que nós possamos, neste dia simbólico, que é o dia dos namorados, entender alguns princípios para que possamos agradar a Deus e tocar o seu coração. Porque a igreja não acontece aqui. A igreja acontece, em primeiro lugar, dentro da sua casa. Ali acontece a igreja.
O testemunho que ecoa da sua casa, do seu lar, da sua família, é que vai tocar o coração de pessoas para que elas conheçam a Jesus Cristo. O teu testemunho não pode ser como a maior parte dos testemunhos das pessoas que convivem com você no trabalho, na escola, no curso técnico, na faculdade, na academia, no clube, aonde quer que você esteja, porque nós somos seres sociais. Então nós precisamos compreender a nossa responsabilidade como igreja, de viver aquilo que para nós pode ser um sacrifício de amor, e recebido pelo Senhor como oferta agradável. Quero partir agora para alguns conselhos, para ajudá-los neste importante desafio. Primeiro, a Bíblia não fala de namoro, eu não sei se você sabe, mas é uma tradição da nossa sociedade, e respeitamos as escolhas. Depois do namoro vem o noivado, que é um segundo degrau, onde as coisas começam a ficar muito mais sérias, onde eles já começam a fazer planos para o futuro e organizar as coisas para o casamento. Então, perceba que esta palavra é uma palavra que vai de encontro com aqueles que hoje estão namorando, mas vão se casar. Hoje estão noivos, mas vão se casar. E aqueles que estão casados, para que permaneçam casados para sempre. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Talvez, se você tivesse ouvido algumas destas coisas, você pudesse estar vivendo de uma forma diferente. Talvez aquilo que aconteceu no passado não teria acontecido. Mas vamos lá. Comece o dia com um beijo. Escove o dente primeiro. Mas pode ser um beijo respeitoso na testa. Um beijo de carinho em uma das mãos. Como é que você começa o seu dia? A maior parte dos maridos começam o seu dia sem falar com a esposa. Porque na cabeça deles, eles já estão organizando como é que vai ser o seu dia. Só que eles não pensam como é que vai ficar o dia da minha esposa. A esposa, com certeza, vai enfrentar muitos desafios. Tarefas domésticas, criação dos filhos, cuidar deles em todos os sentidos. Não é uma tarefa fácil, é um desafio muito grande. Enfim, a mulher, ela enfrenta uma carga de trabalho muito pesada. Se a esposa fosse ganhar pelo que ela faz, nós não teríamos dinheiro para pagá-la. Mas ela faz o que faz por amor. Então imagina, a mulher acorda antes do homem. O homem fica ensaiando para levantar. A mulher pula da cama. Ela coloca a água para ferver e posteriormente fazer o café, ou já prepara a cafeteira, ela arruma a mesa, ela sabe do que o marido gosta, e ela coloca ali o queijo, o presunto, a manteiga, o pão, a bolacha. Ela faz o café, ela põe na xícara, ela prepara no ponto que ele gosta. Ela sabe se o marido gosta do café mais fraco ou mais forte. Ela sabe se o marido não gosta de café, se toma leite com chocolate ou se prefere um suco. Este tratamento VIP custa muito caro lá fora e o marido precisa reconhecer. A mulher, enquanto ela está preparando o café, ela já está separando a roupa para poder lavar daqui a pouco. Ela acaba chamando as crianças para se arrumarem para ir para a escola. Ela acaba ajudando as crianças a tomar banho. Ela separa as roupas.
ela coloca o tênis, ela coloca o sapato, ela penteia, ela dá o cafezinho para a criança, ela cuida da criança, ela faz a sua... na minha época tinha lancheira, hoje não tem mais, hoje a refeição é dada pela escola municipal. Eu não sei como é que funciona nas escolas particulares, lá deve ter cantina e paga, né, e caro, né? Mas a mamãe sempre dá um jeitinho, porque o papai, ele não pensa nestas coisas. Mas a mãe é uma administradora do lar. As mamães e as esposas estão de muito parabéns. A casa, ela está arrumada, pode ser uma casa simples, mas a casa está arrumada, a casa está organizada. O marido nunca sabe onde está nada, mas a mulher sabe encontrar sempre tudo. O marido abre a gaveta e grita: onde é que está? A mulher diz: está na gaveta. Ele diz: não está, que eu já procurei. Muito educado. Aí a mulher vai, ela enfia a mão lá, sem olhar para nada, ela tira aquela peça de roupa que o marido não consegue enxergar um palmo diante do nariz. A mulher, ela tem aquele zelo por tudo. Ela sabe o que está faltando na casa. Muitas vezes não fala para o marido para não incomodar. Muitas esposas evitam falar de despesas, porque o marido, ele entende despesas como gasto. E a maior parte dos maridos dizem assim para a mulher: você está gastando demais. Se os maridos pudessem colocar uma saia, um avental e administrar a casa, eles parariam de falar isso, porque é uma injustiça com as esposas. Nós temos a nossa inflação que está aumentando e as coisas estão mais caras e é necessário mais dinheiro para poder abastecer a despensa, o fogão, a geladeira, comprar os produtos de limpeza, e não é fácil. O carro nunca bebeu do jeito que tem bebido. A pessoa chega lá no posto, diz: põe 10, enche o tanque. E diz para o camarada: cuidado para não derramar, em nome de Jesus. Uma gota é muito caro. Você anda demais de carro, mas hoje qualquer acelerada, o carro já se afoga e arrota, por conta do preço do combustível. Gente, é coisa do Satanás. Mas é o tempo que nós estamos vivendo. Então o marido chega em casa, a mulher está limpando, ele não pede nem licença, ele passa, a mulher olha para as pernas dele, segurando aquele rodo, segurando aquela vassoura, e pensa: será que uma pancada dá fraturas múltiplas? Porque a vontade dela naquele momento é de quebrar suas duas pernas. O marido precisa aprender a respeitar o trabalho da esposa. Querida, eu posso passar? Não, a casa é minha, pastor. Mas ela não é sua empregada, ela é sua esposa. Você precisa olhar para sua mulher com respeito. Por exemplo, você chega, está tudo arrumado, você pega aquela toalha molhada e deixa em qualquer canto, jogada em cima da cama, em cima do sofá, molha, umedece. Deixa o sapato em qualquer lugar, deixa a meia em qualquer lugar. Esse sapato fedorento, essa meia fedorenta, por certo é muito Deus no assunto, é Deus purinho, porque se fosse pelo teu chulé, ela não tinha casado com você. Quando você sai do banheiro, parece que passou um furacão naquele banheiro. Você não sabe o que é tirar o cabelo do ralo. Muitas vezes ele entope. Você não sabe o que é ter que limpar o espelho do banheiro por conta da espuma, da escovação de dente, que suja o espelho do banheiro. E é a mulher que tem que fazer tudo isso, deixa o creme dental aberto, deixa a cuba do banheiro suja, ele não levanta a tampa da privada, ele respinga ali, e é uma luta. A mulher tem que entrar em jejum e oração para ver se consegue resolver isso. Mas ele acha que é normal e a gente precisa respeitar, porque tem mulher em casa, ela vai se sentar ali naquele lugar.
Então, alguns casos são tão sérios, meus amados, que é importante dar esta orientação. Tem marido que deve ter algum problema de fabricação, e a gente entende. De frente, ele não consegue atingir o alvo. Então, a orientação é que ele fique de lado. Se não conseguir atingir o alvo de lado, fique de outro lado. E se não conseguir resolver nem desse lado, nem desse lado, nem desse lado, senta. E está tudo resolvido. Preste atenção, você tem que levar paz para sua casa. A mulher faz comida, ela define o cardápio, ela cozinha o que tem, você chega e diz, eu não gosto de comer isso. Aí a mulher diz, mas é o que tem para comer, aí você acha ruim. Por que você não me falou? Eu dava dinheiro para você comprar outra coisa. Aí ele dá dinheiro, ele deixa ali. Quando você vai comprar e vê quanto custa 1 quilo de carne, você fala, hoje vai ser salsicha. Hoje vai ser linguiça. E quando ele chega, ele diz assim, eu queria comer bife. Ele falou, mas o dinheiro que você deixou só deu para comprar salsicha, só deu para comprar linguiça. Hoje é artigo de luxo, tomate e outras coisas. Então, a gente precisa orar mais, a gente precisa jejuar mais, a gente precisa buscar mais a Deus para poder suprir as necessidades aqui de casa. Isso não é brincadeira não, sabia? Eu gostaria de perguntar para você, quantos de vocês têm orado para Deus suprir as necessidades de casa? Marido tem que orar com a esposa, sabe por quê? Casamento é uma sociedade. O marido, ele quer fazer do casamento algo só dele, a mulher fica excluída. Não, a mulher tem que fazer parte do processo. O marido precisa sentar com a esposa e conversar com ela. Ela precisa colocar para o marido as suas dificuldades do dia a dia. O que dá para fazer, o que não dá para fazer, o que é possível e o que é impossível. E o que é impossível, nós temos um Deus que pode operar milagres na nossa vida. Então a mulher, ela tem esse papel que é muito importante. A mulher, ela lava a garagem. Eu já vi irmãs pintando parede. Eu falei, irmã, por que você está pintando a sua casa? Ela falou, porque eu não tenho marido. Eu falei, mas como é que não tem? Eu vejo ele de vez em quando na igreja. Eu não tenho marido, quer dizer, meu marido, ele não serve para isso. Eu já pedi para ele pintar muitas vezes, e ele não pinta, não é? O meu marido, ele não me ajuda em nada em casa. E olha, quer agradar a esposa? Comece a ajudar a esposa em casa. Eu sei que para alguns é algo assim, difícil. Nós temos ainda pessoas preconceituosas. Eu lido com maridos que dizem assim, pastor, isso é coisa de mulher. Sabe o que foi que aconteceu? Se separaram. Cheguei um dia na casa, ele tinha enrolado um pano de prato na mão, e estava segurando um garfo, e ele estava tentando fritar um ovo, e eu falei, o que é isso, irmão? Essa batalha campal. Ele falou, pastor, eu não sabia que espirrava tanto óleo assim. Eu falei, dá valor para sua esposa. Não sabia nem fritar um ovo. Tem marido que infelizmente é muito bom para algumas coisas, mas ele não é bom para cuidar da sua casa, do seu lar e da sua família. E nós estamos aqui para aprender a fazer isso. Não quero ser ofensivo com ninguém. Eu gostaria que você entendesse isso. Então imagina que a mulher, preste atenção agora, ela é doméstica, lavadora, ela é arrumadora, ela é babá, ela é cozinheira, ela é pintora, ela é eletricista, ela é psicóloga, que mais? Passadeira, mãe, que mais? Professora, motorista, que mais? Acaba sendo, né? Porque tem que cuidar até do marido. Um dia uma esposa, ela descontou a raiva no marido. Quando eu cheguei e vi o que estava acontecendo,
Eu falei, esse camarada vai matar ela. Por quê? Porque o xodó dele era o cabelo, as suas madeixas. E de repente, a mulher estava treinando, porque ela estava fazendo um curso de cabelelela. Ai, Jesus da glória. O camarada não queria nem sair de casa, mas faz parte. Então, como é que você vai começar o seu dia? Então, geralmente, não são todos, não é? Mas os maridos não podem acordar azedos, não podem acordar mal-humorados, não podem acordar chatos. Os maridos precisam acordar, colocar um sorriso no rosto e dizer bom dia. Dormiu bem, minha princesa? Ai, pai, xereque Fiona. Dormiu bem, querida? E sabe o que a mulher responde? Para, seu falso! Eu sei que você não é assim, mas presta atenção, a gente está ensaiando, a gente está aprendendo, a gente quer ser uma pessoa melhor. Então a mulher tem que acreditar e tem que apoiar, não é? E tem mulher que ri na cara do homem, fala, esse não é você, sai desse corpo porque não te pertence. Então, os maridos muitas vezes estão muito focados no seu dia a dia, no seu trabalho, em problemas que muitas vezes o marido não fala para a esposa. Não estou falando para o marido levar problema para dentro de casa, mas se a tua mulher é uma mulher de Deus, você vai orar junto com ela por conta daquela situação e Deus vai abençoar vocês. Deixa eu falar algo aqui. Tem muitos maridos que não são abençoados na sua vida em algumas áreas, porque eles vivem de forma independente da mulher, vivem de forma autônoma. Então, o marido, ele está ligado à esposa por conta do elo, do vínculo e da aliança do casamento. Então, o marido, ele precisa compreender que é importante para o seu crescimento, para o seu sucesso, para a sua prosperidade, para a sua paz, para a sua alegria, compartilhar com a mulher aquilo que precisa ser compartilhado. E a mulher, por vezes, vai ter maturidade para poder orar pelo marido, interceder pelo marido, profetizar sobre a vida do marido. Isso vai liberar muitas bênçãos na vida de vocês. Então é importante, quando o marido não acorda assim rabugento, quem acorda? É a mulher. Então, eu sei que faz parte do temperamento de cada pessoa e nós respeitamos. O que eu estou dizendo é que nós podemos melhorar um pouco nessa área. Então, imagina só, a esposa, ela acorda rabugenta, não gosta de muita prosa de manhã, ela faz as coisas com extremo mau humor, e o marido pensa que o problema dela é ele, mas não é. Ela vai despertar meio que no tranco, lá por volta das 10, 10h30, é aquele reloginho biológico. Então vai de cada um, mas nós precisamos aprender a melhorar isso na nossa vida. Mais para frente eu falo um pouquinho sobre isso. Saia para um passeio pelo menos uma vez por semana com o seu cônjuge. Por que isso é importante? Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para passear e gastar. Quem disse que você tem que gastar? Olha a conversa, é investimento. Você dizer, querida, se arruma, vamos sair um pouco, vamos espairecer a cabeça, vamos passear, vamos caminhar, vamos andar de bicicleta, como acontece com o Marcão e acontece com a Simone, não é? Hoje eles correm, né? Ele aprendeu a correr porque a Simone ou empurrou, não sei. Mas eu sei que faz muito bem para eles. Emagreceram, têm uma boa saúde, não é? Então tem coisas que nós não fazemos, é a nossa vida cair no marasmo. A vida do marido está o marasmo, e ele quer que a vida da esposa também seja o marasmo. A vida da esposa está o marasmo, e ela muitas vezes quer que a vida do marido também seja o marasmo. Como é que tem que ser? Casamento tem que ser algo leve.
gostoso. A vida tem que ser colorida. Então, não existe essa coisa de, sabe, eu vivo no inferno. Minha vida é terrível, eu só sofro. Para de colecionar frustrações, decepções e desilusões e começa a trabalhar aquilo que não deu certo para que se torne melhor. Então você tem que ter essa habilidade, você precisa ter esta sabedoria, tá bom? Mas faz muito bem para o casal, não é? Pastor, eu não tenho muito dinheiro. Tudo bem, querido, vai comprar um chup-chup com ela, um gelinho. Como é que vocês chamam aqui? Gelinho, chup-chup. Como é que é o nome do sacolé? É isso aí, não é? De repente a mulher fala para o marido assim, querido, eu queria um chup-chup, ele vai ficar feliz da vida. Ele vai dizer, para já, querida, vamos lá. Que maldade, né? Sangue, fogo e vinho. Mas os maridos nessa hora riram, não é? Eles têm uma malícia santa. Sabe, eu acho que eu vou entrar um pouquinho mais para frente, deixa eu ver o horário aqui. Vai dar tempo. Outra coisa, para o relacionamento ser um relacionamento feliz, aceite as diferenças. Sabe qual é o maior problema? O marido quer que a mulher seja como ele, a mulher quer que o marido seja como ela. Não vai dar certo nunca. A mulher gosta de caviar, o marido gosta do que vier. Não dá certo nunca. A mulher gosta de um prato refinado, o marido gosta de jabá, charque, carne seca. Dependendo do prato, vai muito bem. Mas vocês perceberam a discrepância? Isso existe com todo mundo, queridos. Não é todo mundo que está alinhado, mas a gente se alinha, não é? E a gente respeita. Então, as diferenças é algo muito sério. E olha, todo casal precisa conhecer quais os rituais do meu marido, quais os rituais da minha esposa. Sabe por quê? Naquela hora a gente não incomoda, não chateia, não atrapalha. É importante demais a gente respeitar o espaço, respeitar o tempo, não é? Eu disse ontem que a mulher, ela resolve os seus problemas falando. E o homem resolve os seus problemas calado. O homem chega em casa mudo e calado, e a mulher diz, por que você não fala? O que aconteceu? Me conta. E aquilo para o homem é algo assim torturante. Na hora dele, ele fala, se ele quiser. E está tudo certo. Aí você diz assim, pastor, o senhor não sabe como é ruim para mim. Eu gosto de falar, e o meu marido não fala. O que eu faço com ele, pastor? Respeite as diferenças. Tem marido que diz assim, em atendimento, pastor, eu só falo o necessário. Eu falo, não, peraí, você tem que falar aquilo que é desnecessário também, porque eu quero ouvir. Me ajuda, criatura. Então, o marido, ele precisa aprender a respeitar as indiferenças. O marido e a esposa, não é? O que agrada a ele e o que desagrada, não é? Tem coisas que a gente precisa sentar para negociar, porque o marido às vezes, ele já estabelece a sentença, não discuto isso com você, não procura nem o STJ, se bem que lá é capaz de dar revertério na decisão. Então, queridos, como é que funciona? A gente não fecha a questão. Porque para uma mulher, ela quer também debater, ela quer discutir a relação. E você tem que dar essa liberdade para a esposa, para ela dizer o que gosta e o que não gosta. E não é assim, eu gosto disso, pronto e acabou. Não, não fecha a questão. Não é só o marido que faz isso, tem mulher que faz assim diferente, faz assim também. Principalmente coisas relacionadas à família. Quer crise no casamento? É só você colocar outra pessoa na relação, na discussão.
Deixa eu falar um negócio aqui. Você casou. A tua família agora é teu marido e tua esposa e o teu marido. Os outros são parentes. E se você inverte a ordem, isso vai trazer problemas sérios para você, a curto, médio e longo prazo. Então toma cuidado com isso. Prioridade sempre para a esposa, prioridade sempre para o marido. Tem mulheres que dizem, pastor, os meus filhos estão na frente do meu marido. Está errado. Nunca dê o lugar do teu marido para ninguém, nunca dê o lugar da tua esposa para ninguém. Os filhos vêm, são bênção de Deus, mas depois um dia vão se casar, vão partir e vão ficar só vocês dois. Então cuida de se entender o quanto antes para viverem bem, em nome de Jesus. Seja educado, polido, cortês. Eu não sei se vocês já repararam, às vezes eu vou almoçar, jantar, tomar um cafezinho na casa de alguém e eu fico muito incomodado, não é? A mulher pega e fala, o estrupício, pega aí o copo que está dentro da despensa, do armário. Eu falo, às vezes é a forma dele se amar, né? A gente nunca sabe. Mas daqui a pouquinho a mulher começa, pastor, esse camarada é um preguiçoso, não me ajuda em nada, não lava um copo. O senhor viu? Pedi para ele pegar o copo, ele não sabe nem onde está. Está lá no banheiro. E é desse jeito. Trocam ferpas o tempo todo. Eu fui numa casa almoçar, a mulher disse, pastor, pergunta para ele se ele vai buscar o frango. Viu? Ela perguntou se você vai buscar o frango. Ele falou, diz para ela que eu vou. Falou que vai. Diz para ele trazer também uma maionese. Tá bom. Ela perguntou se você vai... Perguntou, não, foi para você trazer uma maionese. Tá, diz para ela que eu vou trazer. Viu? Você quer mais alguma coisa? Dá a lista já que eu vou virar só mais uma vez. Não, fala para ele trazer refrigerante. Tá? Escuta aqui, o que está acontecendo nessa casa? Eu agora vou ser interlocutor de vocês? Estão brigados? Gente, presta atenção. O que tem de demônio na casa de vocês por conta de briga, discussão, vocês não fazem conta. Briga por nada, por aquilo que não vale a pena. Um xinga o outro, fica de mal, dorme separado. Vocês acham que Deus vai abençoar uma família assim? Os demônios estão lá. Aí você começa a falar, pastor, meu trabalho, eu não ganho dinheiro, eu estou perdendo, está tudo dando errado, pastor, a coisa está complicada, eu não sei o que está acontecendo. Agora você sabe. Cuida de alinhar com a tua mulher. E a mulher cuida de alinhar com o marido, porque quando ela não abençoa, ela amaldiçoa. E só a graça. E tem mulher que fala, pastor, ele vai pular miudinho, porque o senhor vai botar a mão. Ele não perde por esperar. Pastor, o nome dele está debaixo do meu joelho toda noite. Eu falo, Jesus da glória, coitado desse camarada. Então, é importante você tratar a mulher com carinho, na frente dos outros e longe dos outros. Ontem o Sean Connery estava aqui, um ator de Hollywood. Ele fez o 007, inúmeros filmes de sucesso, que é um lord inglês, o marido da Maria. Ele esteve aqui ontem no nosso jantar, e eu saí com eles, eu, a Jana e este casal. Sabe, é importante a gente ver como que eles se tratam. Eu fico tão incomodado quando um marido diz na minha frente, cala a boca! Eu falo, Jesus, o que esse cara deve falar de mim por detrás? Fica quieta! Não se mete! Eu falei, deixa a coitadinha participar da conversa. Pastor, eu falo, não está mais aqui quem falou. Eu já fui em casas, que eu cheguei no portão para apertar a campainha, o casal estava brigando, se degradando, xingando, falando palavrão, e o pagodão lá, correndo solto. Daqui a pouco, eu falei, eu não vou entrar, né?
Eu acho que é inapropriado eu entrar nessa condição, não dá. Aí, fui embora. Ô pastor, o senhor não vai vir almoçar em casa? Eu falei, eu fui. Mas vocês estavam numa briga tão feia que eu resolvi não perturbar, não atrapalhar. Porque minha vida está tão na paz, né? Eu vou entrar num ambiente desse para receber estes malfluídos? Você sabia que isso pega, né? Isso mexe com a sua estrutura, com o seu psique, com a sua vida. Você tem que andar com gente que não é tóxica, que não te contamina. Você tem que andar com gente que dá bom testemunho no casamento. Sabe? Se você compreender isso, vocês vão viver melhor. Olha como acontece. A mulher que tem crise no casamento, ela vai procurar o quê? Outra que tem crise no casamento. E elas têm um clubinho das que estão em crise no casamento na igreja. Amados, eu vou te falar uma coisa, elas estão orando e os demônios estão assim, ó. É muito sério isso. Sabe? Aprenda, nunca fale mal do seu esposo. Para ninguém. A mãe perguntou dele, falou, é o melhor marido do mundo. Não podia ter casado com gente melhor. Você criou muito bem teu filho. Tive sorte de casar com ele, uma bênção. A mãe no fundo sabe, meu Deus do céu, ela está ficando louca. Porque ela sabe às vezes que o filho não é nada disso. Mas a gente tem que profetizar. Está entendendo? Agora, do mesmo jeito acontece com a moça ou com a mulher, não é? Muitas vezes é aquilo, quem te conhece não te compra, mas casou, o camarada não leu a bula antes, agora é tarde, e tem que aguentar. Então tem situações que eu só ouço e digo, Deus abençoe, amado, vou estar orando por vocês. Eu não posso fazer mais nada, porque eles próprios não fazem. Então, os maridos precisam aprender a dizer aquelas palavrinhas mágicas. Com licença. Amor, vou me levantar da mesa. Me dá permissão, me dá licença. Quando a gente está com gente nova, a gente não faz isso? Eu faço isso até quando eu estou orando. Às vezes eu estou orando, aparece uma coisa séria, eu falo, Deus, me dá licença de parar de orar um momento, daqui a pouquinho eu volto, por favor. Eu faço isso. Então é muito importante, me desculpe, me perdoe. Me perdoe é diferente de me desculpe. Me desculpe tem um peso, me perdoe tem outro. Tem coisas que é aquilo. Não é só algo corriqueiro. Nós cometemos um pecado contra o nosso cônjuge, me perdoe. Então isso é sério. Amém? Que mais? As palavrinhas mágicas. Muito obrigada, muito obrigado. Agradecida, agradecido. Eu ensinei isso um dia no encontro de casais. Aí o camarada fazia tanto tempo que não tinha assim uma noite agradável com a esposa. Aí aquela noite foi tão especial depois do culto de casais. Aí ela olhou para ele, ele olhou para ela, e ele disse assim, muito obrigado. Ela queria matar ele. É um muito obrigado numa hora imprópria. Mas o homem também tem que ter sabedoria. Amém? Então, essa questão da educação no relacionamento é muito importante. Amém? Seja gentil. Você tem que ter palavras gentis. Elogiar a esposa. Querida, você está linda. Ela vai dizer assim, eu não estou, eu sou. Mulher gosta de arrumar encrenca com o homem. Aí ele diz, você entendeu que o que? Pronto, acabou, já começa a brigar de novo. É desse jeito, amados. Não é? Gostei do seu cabelo. Você nunca me elogiou. Gostou por quê? Está do mesmo jeito sempre. Por que está azeda desse jeito, meu Deus do céu? Depois que ganhou uma nota de R$100. Está merecendo 2. Então, olha como é sério. O marido, ele ser gentil.
não é? Muitas vezes puxar a cadeira para a mulher sentar, não para ela cair no chão. Mas seja gentil. Quando eu vou, por exemplo, numa lanchonete ou num restaurante, mesmo por educação, às vezes não é nem puxar toda a cadeira, mas é afastar um pouquinho, não é? O homem não se sentar antes da mulher, o homem não comer antes da mulher. Quando a mulher senta à mesa, a gente já comeu tudo. Eu estava com fome. Quando a gente está em convívio, assim é diferente, não é? A gente tem uma certa liberdade. Mas esta formalidade, muitas vezes, é importante para alimentar o relacionamento a dois. Você não vai fazer para mostrar para alguém que você é o que você não é. Não, tem que ser algo que parte do seu coração. Tá bom? Então, coisas assim, sabe? Elogiar a esposa. Todos os dias você tem que elogiar a tua mulher. Todo dia. Caça alguma coisa para falar. Porque ela vai ficar feliz quando recebe um elogio teu, um chamego teu, um cheiro teu, né, Naide? Baiano dá cheiro. Eu tenho ainda, né, uma tia baiana. Ela chega, o cumprimento dela é assim, ela chega no pescoço e dá aquele cheiro, aquela fungada. Ô filho, dá um cheiro. Eu falei, para tia, arrepiou. Então tem disso. Então aprenda a elogiar. Olha só, a esposa pega e ela engraxa o teu sapato. Essa esposa é uma bênção, queridos. Tem algumas coisas na vida dela que precisa consertar, mas você tinha que lamber o chão que ela pisa. Essa esposa, tem mais qualidades do que defeitos. E os homens também têm mais qualidade do que defeito. Para de olhar só para defeito. Porque o diabo só quer mostrar defeito. O diabo só quer mostrar defeito. O diabo só quer mostrar defeito. Tem qualidade. Então, quando você estiver naquela briga, naquela crise existencial, você vai dizer, diabo, minha mulher tem qualidade. Tem muitas coisas que a minha mulher dá show. Minha mulher é bênção. E não vou largar dela para me enroscar com nenhuma outra. Está de bom tamanho. Amém? Então seja gentil, dê presentes. Mulher gosta de ganhar presente, eu não sei se você sabe. Marido às vezes fica bravo quando você dá alguma coisa para ele, porque é gastar dinheiro, né? E a mulher quer ser carinhosa. Já tivemos situações onde a mulher teve que devolver o presente que comprou para o marido, porque ele ficou chateado da mulher comprar alguma coisa para agradá-lo. Então é importante, queridos, nós compreendermos como agradar o outro, não é? Por exemplo, não vou perguntar porque eu não quero constranger você. O que é que você deu de presente para a sua namorada? Para o seu noivo, para o seu esposa? Pastor, eu dei um abraço, dei um beijo, dei um feliz dia dos namorados. Pois é, esse é o nosso erro. Você pode se organizar, você pode trabalhar essa questão. Não é comprar, eu dei qualquer coisinha. Meu irmão, me revolta. Quando você fala, comprei qualquer coisinha, vai lá no 1,99, compra aquele cachorro que fica assim com a cabeça. Eu falo, mas para que serve esse troço? Pastor, achei bonitinho. Sabe, você tem que saber do que é que a tua mulher gosta, para você poder presenteá-la. Amém? Sorria com frequência. Aprenda a sorrir. Vamos lá, exercita comigo. Todos vocês, vamos lá. Aqui, lição prática. Vamos lá. Meu Deus, tem uns aí que tem que expulsar a legião. Os gadarenos, acho que está tudo aí. Pelo amor de Deus, falei para sorrir aí que cerrou, senhor. Não, tem irmãos na igreja que é assim, você fala levanta, ele senta. Quando você fala senta, ele levanta. Ria, ele chora. Quando fala, chora, irmão, agora que é o momento da graça, da presença, ele ri. É do contra. Eu li um livro, uma vez, que falava a respeito do poder do toque. Isso é muito importante. A mulher, ela precisa se sentir viva.
O marido precisa, porque mulher é assim, ó, a mulher ela quer pegar, ela quer tocar. Você pode ver o tempo todo a mulher quer pegar e quer tocar. Não é? Ela tem necessidade disso. O homem já não gosta, ele foge. Pode ver, o homem está conversando com a esposa, a mulher começa a se aproximar, ele começa a andar para trás. Ele se afasta, ele não quer ser tocado, ele, sabe? Aí eu não gosto, pastor, com esse que fique me pegando, que fique me tocando. A mulher tem necessidade de se sentir viva. E não é qualquer toque. Você precisa ser sucinto nos seus toques. Entendeu? Fazer um carinho no cabelo, na ponta da orelha, no pescocinho. Você vai gostar. Para de ser bobo, irmão. Dá para reverter todo esse quadro aí. Você fica aí com discussão infantil. Sabe? Mulher, ai amor, eu estou com uma dor nas minhas pernas. Você fala, peraí, eu vou fazer uma massagem nos seus pés. Pega o creminho e capricha, irmão. E aí? Passou. E agora? Eu estou sentindo dores nas pernas todas. E agora? Passou, mas estou sentindo umas dores nas costas. Amados, ela vai aproveitar disso. Você vai gostar da brincadeira. Converse sobre os seus sonhos. Tem marido que só fala dos pesadelos para a mulher. Tem que começar a conversar sobre os seus sonhos. Outra coisa, retribua os carinhos. As broncas é automático e a gente sabe como é que é. Mas aprenda a retribuir os carinhos. Tudo aquilo que a tua mulher faz de legal para você, retribua, faça de legal para ela. Tem marido que cozinha para a esposa. Olha que coisa linda. Querida, hoje você não vai cozinhar, eu vou cozinhar, eu vou arrumar a cozinha e eu vou cuidar de tudo. Hoje você vai descansar. O que ele está fazendo? Retribuindo. Eu vou na casa de alguns irmãos, eles estão lavando roupa, eles estão estendendo, e tem irmão que não sabe nem estender uma roupa, é ou não é? Mas tem irmão que sabe. Então, olha só, são exemplos para nós. Outra coisa, riem juntos. É importante, vocês não imaginam como isso é importante para a vida de vocês. Rir juntos. Quando a mulher não encontra mais alegria de rir das piadas sem graças do marido, sinal de alerta, luz amarela, cuidado. Faça o que o seu cônjuge quer antes que ele ou ela lhe peça. Ou seja, transmitimento de pensamento. Você já sabe. Ela pensou, eu estou um passo à frente. Amém? Às vezes está lá assistindo TV, ela está vendo lá alguma coisa, ela fala, nossa, lançamento novo de perfume. Aí você chega em casa e fala, amor, comprei para você o perfume que você falou na TV. Você imagina? Olha que legal, aquele escarpão, o homem não sabe nem o que é isso. Fala, expulsa, manda embora, é demônio. Não, é um sapato. Aprenda, sabe, você faz aquele mimo, aquele agrado, antes que ela peça para você. Ela olha, ela está olhando lá no guarda-roupa, preciso comprar uma roupa nova, você já sabe, separa um dinheirinho e fala, amor, para você comprar uma roupinha nova para você. Irmão, a coisa vai mudar dentro dessa casa. Aprenda a ser um bom ouvinte. Marido não gosta de ouvir. Se treine, aprenda a ouvir a sua esposa. Pare o que você está fazendo, olhe nos olhos dela e dê atenção só para ela. Amor. Nossa, eu não sabia. E fica de boa. Não resolve os problemas dela, porque se resolver a mulher para de falar. Ela gosta de falar, ela gosta de contar, então fica de boa. Encoraje um ao outro, isso é muito importante. A mulher muitas vezes afunda o marido. Querido, estou vendo que o negócio não vai dar certo. Meu Deus do céu, como é que você vai fazer? A coisa vai piorar. Não, a mulher tem que incentivar, projetar o camarada, levantar ele. Em nome de Jesus, dê sempre uma palavra profética, uma palavra de Deus para ele. Amém? Ligue para o seu cônjuge durante o dia. Amor, oi, aconteceu alguma coisa? Mulher não faz isso? Primeira coisa que vai acontecer alguma coisa! Aí você vai, estou ligando para dizer que estou com saudade de você.
Amor, eu já falei para você hoje que te amo. Hã? Quem é que está aí do outro lado da linha? Como é seu nome? Espírito enganador. O marido tem que aprender e a esposa também tem que aprender. Amor, você volta que horas hoje, querido? Eu estou morrendo de saudade. Eu vou estar te esperando do jeito que você gosta. Oh, rebalabachuricandas. Isso agrada a Deus, sabia? Procure fazer o seu melhor, porque o pior, um já conhece do outro. Já falei sobre se desculparem, se perdoarem mutuamente. E pergunta sempre, o que é que eu posso te fazer para você ser a esposa mais feliz da terra? E a esposa também pergunta para o marido, o que eu posso fazer para você ser o marido mais feliz da terra? Curva a cabeça, fecha os olhos. Pai, neste momento eu quero orar com a tua igreja e quero pedir que a tua graça e favor possa abençoar a nós todos, para que possamos ter famílias edificadas na tua palavra, que não estejamos edificados em nossos achos, em nossos interesses pessoais, em nosso egoísmo, que possamos, em nome de Jesus, andar na tua presença, para podermos honrar o marido, para podermos honrar a esposa, para podermos ter uma família construída em temor na tua presença, para que os nossos filhos possam crescer olhando para os pais como exemplo na área do casamento, do relacionamento, na área do carinho, em nome de Jesus. Que caia por terra, Pai, toda a malignidade do inferno, que não quer que os teus filhos sejam abençoados. Em nome de Jesus, que todos os demônios que têm agido nestas casas, lares e famílias, que têm agido na vida desse marido, dessa esposa, que têm agido na vida dos filhos, saiam, em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre as famílias desta igreja, as famílias que estão conectadas conosco pela internet, e também com aqueles que estão em casa. Eu quero, em nome de Jesus, os que são e os que não são deste ministério, mas que temem a Deus e fazem parte do reino de Deus. Eu quero profetizar a tua bênção sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém. Assim seja e assim será. Agora eu preciso de vocês. A lição prática, depois de tudo isso que eu falei, é: quando vocês chegarem na igreja, mãozinhas dadas, sorriso, alegria, e que não seja só uma teatralização, uma representação, mas que seja algo genuíno do coração. Que vocês possam viver bem em casa, que vocês possam se dar bem, que vocês possam ser o exemplo para os vizinhos. Será que o vizinho que mora do lado da tua casa seria da mesma igreja que você? Que você seja um exemplo para os seus parentes, porque os parentes conhecem os nossos podres. Que você possa ser um exemplo para os seus colegas de trabalho, colegas de estudo, companheiros de trabalho, amigos e até mesmo inimigos, porque a boa nova vai chegar lá em nome de Jesus. Amém? Queridos, antes de irmos embora, eu preciso dizer para você que Deus mais uma vez nos honrou e Deus mais uma vez nos abençoou. Nós saldamos todas as contas que nós tínhamos pendentes para a semana. Deus foi fiel mais uma vez. E eu quero agradecer a cada irmão e cada irmã que tem um coração na obra, no reino, no ministério, e que se desdobra para poder abençoar este trabalho. Eu quero louvar a Deus por aqueles que são dizimistas, por aqueles que são ofertantes, por aqueles que participam da oferta alçada, da oferta especial, da oferta de amor. Eu quero agradecer a todos que fizeram seu Pix durante a semana, transferência, depósito bancário, ou mesmo entregaram na administração da igreja. Eu quero agradecer demais a vocês, porque ser um pastor exige muita responsabilidade, e a minha oração é que Deus abençoe muito vocês que contribuíram.
aqueles que não contribuíram, que Deus possa abençoá-los, para que um dia vocês possam contribuir. Você que não é dizimista, entenda o quanto é importante você ser dizimista. Você que não é ofertante, entenda o quanto é importante para você ser ofertante, porque tudo aquilo que você planta, você colhe, e quando você não planta, você vai ficar sem colheita. Chega uma hora na sua vida que você não tem o que colher. A crise vem. Por quê? Porque você não plantou, você não se preparou para o inverno. Então é muito importante que a igreja do Senhor Jesus entenda, nós temos uma responsabilidade divina, que é de cuidar do reino de Deus na terra. Nós precisamos ser guardiões da palavra da verdade, e por conta disso, é que nós nos doamos, nos entregamos, nos sacrificamos, para que o Evangelho possa alcançar o maior número de pessoas, para que as portas da nossa igreja não fechem, para que os nossos projetos, os projetos que Deus colocou no nosso coração, possam se realizar, em nome de Jesus. Então eu gostaria de pedir a você, que separe o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente. O Pix já está em tela, e eu gostaria também de dizer, se você não fizer hoje, faça durante a semana. Gostaria de pedir que você faça o teu depósito, transferência, ou até mesmo entregue na administração. Foi uma grande vitória mais uma vez, são 7 anos neste lugar, graças a Deus pela misericórdia e favor do Senhor, nós nunca atrasamos um aluguel, não é mérito nosso, é tudo para louvor, honra e glória do Senhor. Nasceu no coração de Deus, Ele plantou no meu a semente da promessa. Sua palavra é com minha fé. Nem olhos viram, jamais se ouviu, nenhum coração sentiu. Enviou sua palavra e já se cumpriu. Transformou, restaurou, sua bênção me alcançou. Vamos ficar em pé. Bendito Serei por onde eu andar, meu celeiro transbordará, minha família, herança bendita de Deus, somos e eleitos de Deus, vou prosperar. Pai querido, Deus amado, pedimos que o Senhor possa intervir em nossas vidas financeiras, para que o teu propósito se cumpra na terra, que a tua igreja seja uma igreja próspera, que o Senhor possa honrar aqueles que têm contribuído com esta obra e esta importante missão. Olha para aqueles que estão perdendo o temor e que deixaram de dizimar, de ofertar, e que não julgam mais ser importante abençoar a tua obra. Olha para aqueles que estão colocando os seus projetos na frente do teu propósito. Olha, Senhor, para aqueles que estão frios, insensíveis e indiferentes espiritualmente. Olha para aqueles que deixaram de viver o teu amor pelo teu reino, pela tua obra e pelo teu ministério. Em nome de Jesus, levante, Senhor, a cada dia novos dizimistas e ofertantes neste lugar. Guarde, Senhor, a vida de cada um deles, a vida financeira, econômica e material. Abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, autônomos, profissionais liberais, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe os que contribuíram, os que deram e os que não deram. Abençoe a cada um aqui, abençoe a cada um na sua casa, abençoe a todos aqueles que estão conectados conosco pela internet. Que o teu amor que nos constrange possa nos mover a cuidarmos da tua casa, porque sabemos que quando cuidamos da sua casa, o Senhor cuida da nossa casa, e cremos que a semente que sai da nossa mão nunca mais sairá da nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e intercedemos agora por esta pessoa que está com síndrome do pânico, tem apenas 17 anos,
e está precisando de um milagre agora. Nós cremos, Senhor, que o Senhor age, que o Senhor faz, que todo e qualquer espírito maligno, tudo aquilo que esteja perturbando e seja espiritual, saia da vida desta pessoa. Eu profetizo ela abençoada, que a tua bênção chegue em cada casa, lar e família, que o Senhor possa nos ouvir a todos naquele pedido que estamos fazendo numa área pessoal. Abençoe os que estão adoentados, enfermos, aqueles que estão precisando, Senhor, de um milagre, em nome de Jesus. Muito bem, decreto 2022, se liga como é que faz. Sob a direção do Senhor, eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico, onde sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso, buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma, a fim de ouvir a voz do general, que me dará direção rumo à vitória. Abençoamos, Senhor, os projetos de vida e também os pedidos de oração depositados sobre o teu altar, em nome de Jesus. Que a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Uma semana de vitória, de graça, de favor. Que o Senhor possa protegê-los, guardá-los e livrá-los de toda malignidade. Estou durante a semana à disposição dos irmãos. Qualquer coisa é só ligar na administração. Orem por mim, estarei orando por vocês. Deus abençoe.